A mulher entrou no rancho com o balde de milho nas mãos e o cheiro de mofo bateu no rosto dela como uma pancada. Fazia 3 dias que tinha chegado naquele lugar esquecido por Deus. 3 dias dormindo no chão duro com as 2 netas. 3 dias sem saber se tinham feito a escolha certa. O rancho era de madeira velha, com o telhado furado em vários lugares e teias de aranha penduradas em cada canto. As galinhas que o antigo dono tinha deixado para trás estavam magras, ciscando na terra seca ao redor da construção. "Vem, vem!" chamou baixinho, jogando os grãos no chão. As aves vieram correndo, famintas, e ela ficou observando por um momento, pensando que eram todas parecidas, abandonadas, sem ninguém, tentando sobreviver com o pouco que tinha. Foi quando viu a palha. No canto do rancho, perto de onde as galinhas dormiam, tinha um monte grande de capim seco empilhado. Estava ali, fazia tempo, pelo jeito, coberto de poeira e fezes de galinha. Alguma coisa naquele monte chamou a atenção dela. Não sabia o quê. Talvez fosse o formato, meio estranho, alto demais para ser só palha jogada. Talvez fosse só o instinto de mulher que passou a vida inteira limpando, organizando, cuidando. "Preciso tirar isso daqui", murmurou para si mesma. "Não dá para deixar essas galinhas dormindo em cima de sujeira velha." Largou o balde vazio no chão e foi até o canto, as mãos já se preparando para o trabalho sujo. Começou a puxar a palha, tossindo com a poeira que subia no ar. As galinhas continuavam ciscando lá fora, alheias. A luz do sol entrava pelas frestas do telhado em feixes finos, iluminando a sujeira que voava. Ela puxou mais palha, mais, e então as mãos bateram em algo duro. Parou. O coração deu um pulo estranho no peito. Limpou mais capim ao redor, com mais cuidado agora, e viu madeira. Não era o chão, era uma tampa de caixote enterrada sob toda aquela palha. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. O nome dela era Palmira da Silva Monteiro. 52 anos de vida marcada no rosto magro, no corpo curvado, nas mãos calejadas de tanto trabalho. Tinha sido casada com Germano por 30 anos trabalhando lado a lado numa terra que não era deles, pagando renda para um fazendeiro que mal sabia os nomes dos agregados. Germano tinha morrido fazia 8 meses. O coração tinha parado de repente enquanto carregava um saco de milho. Caiu no chão e não levantou mais. Deixou Palmira sozinha com 2 netas pequenas, porque a filha deles, Alzira, tinha morrido no parto da segunda menina 3 anos antes, e o marido de Alzira tinha sumido no mundo sem olhar para trás. Depois que Germano morreu, o fazendeiro não quis saber de conversa. Disse que precisava da terra para outras famílias com homens que pudessem trabalhar de verdade. Deu 15 dias para Palmira sair. Ela tentou argumentar, tentou dizer que podia trabalhar, que as netas já estavam grandes o suficiente para ajudar, mas o fazendeiro nem olhou para ela direito. "Mulher sozinha não dá conta de terra", foi tudo que disse. "Arruma outro lugar. Como se fosse fácil, como se uma mulher de 52 anos, viúva, com 2 netas para criar, fosse bem-vinda em qualquer canto. Palmira tentou ficar com a irmã, mas o cunhado deixou claro que não queria mais bocas para alimentar. Tentou com uma prima distante, mas a prima mal tinha comida para os próprios filhos. Foi de porta em porta, de fazenda em fazenda, ouvindo não, ouvindo que não tinham serviço, ouvindo que mulher sozinha era problema, ouvindo que as crianças iam atrapalhar. Estava quase desistindo quando ouviu falar do rancho. Era numa vila pequena no interior de Minas Gerais, a quase 2 dias de viagem de onde moravam. Um homem velho tinha morrido ali sozinho, sem família, sem ninguém. A propriedade não valia nada. Era só um pedaço de terra seca com um rancho caindo aos pedaços e algumas galinhas meio selvagens.
A prefeitura ia deixar tudo abandonado, mas alguém comentou que se tivesse gente disposta a morar lá e cuidar, podia ficar. Não pagava nada, mas também não recebia nada. Era só um teto e olhe lá. Palmira agarrou aquilo como quem agarra a última tábua num naufrágio. Pegou as duas netas, Margarida de 7 anos e Conceição de 4, juntou as poucas tralhas que tinham e saiu andando. Levaram 3 dias para chegar, dormindo na beira da estrada, pedindo água nas fazendas, comendo o pouco que conseguiam. Quando viram o rancho pela primeira vez, Margarida começou a chorar. Aqui, vó, aqui mesmo. Palmira tinha engolido o próprio choro e dito com voz firme: é melhor que a rua, minha filha, é melhor que não ter nada. E agora, 3 dias depois de chegarem, estava ali, ajoelhada no chão sujo daquele rancho, olhando para uma tampa de madeira que não deveria estar ali. As mãos tremiam quando ela tentou levantar a tampa, mas estava pesada, pregada. Olhou em volta procurando algo para usar e encontrou uma barra de ferro velha encostada na parede. Enfiou a ponta da barra na fresta entre a tampa e o chão e fez força. A madeira gemeu, velha e seca. Fez mais força. A tampa cedeu de repente e ela caiu para trás com o impulso. Ficou sentada no chão por um momento, o coração batendo tão forte que doía. Depois se levantou, limpou a poeira das saias e foi olhar o que tinha dentro. Era um buraco fundo, cavado direto na terra. E dentro do buraco tinha sacos. Sacos de pano grosso, amarrados com corda. 3 sacos grandes, empilhados um em cima do outro. Palmira desceu no buraco com cuidado, as pernas tremendo. Puxou o primeiro saco. Era pesado, pesado demais. Arrastou até conseguir subir de volta. Soltou o saco no chão do rancho e ficou olhando para ele, as mãos suadas, a respiração difícil. Tinha medo de abrir, medo do que podia ter ali, medo de que fosse nada, só terra ou pedras, e então teria esperado à toa. Medo de que fosse alguma coisa, e então o que faria? Ajoelhou de novo, desamarrou a corda com dedos desajeitados, abriu o saco e viu ouro. Não era muito, não eram moedas brilhantes como as que via nas mãos dos ricos na vila. Era ouro em pepitas, ouro bruto, misturado com pedriscos, do jeito que saía da terra. Mas era ouro, não tinha dúvida. Ela tinha visto ouro antes quando era jovem e trabalhava numa casa de família rica. Sabia reconhecer o peso, a cor, o brilho duro que não enganava. Fechou o saco rápido, o coração disparado. Olhou para a porta do rancho com medo de que alguém estivesse vendo, mas não tinha ninguém. Só as galinhas lá fora e o vento soprando na terra seca. Desceu de novo no buraco e puxou o segundo saco. Era igual, pesado, cheio. Puxou o terceiro também. Sentou no chão, cercada pelos 3 sacos, a cabeça rodando. O velho que tinha morrido ali. Devia ter cavado aquilo, devia ter guardado aquele ouro durante anos. Ouro de garimpo, talvez, de quando ainda tinha garimpo naquela região. Ou ouro roubado, quem sabe. Ou ouro que ele próprio tinha minerado quando jovem e guardado a vida inteira sem gastar. Não importava. O que importava é que estava ali, estava na frente dela e agora era dela. Não era. Era dela porque estava na terra onde ela morava agora. Porque o velho tinha morrido sem deixar herdeiros, porque ninguém sabia que aquilo existia. Mas então pensou diferente. E se alguém soubesse? E se a família do velho aparecesse procurando? E se alguém da vila soubesse da história e viesse atrás? Mulher sozinha com ouro era o mesmo que pintar um alvo nas costas. Iam dizer que roubou, iam tomar tudo, iam expulsar ela e as netas. Ou pior. Ficou sentada ali por quanto tempo, não soube dizer. O sol foi se movendo e as sombras dentro do rancho foram mudando de lugar. As netas deviam estar brincando lá fora, perto do córrego onde ela tinha mandado. Deviam estar felizes de não ter ninguém mandando ficar quietas. Tinham tempo antes de voltarem. Finalmente tomou uma decisão. Pegou um dos sacos, o menor, e abriu de novo. Tirou algumas pepitas de dentro, encheu os bolsos da saia.
Depois amarrou o saco de novo e carregou os 3 de volta para o buraco. Cobriu com a tampa de madeira e começou a empilhar a palha de novo em cima, exatamente como estava antes. Trabalhou rápido, suando, até que tudo parecesse intocado. Quando terminou, varreu o chão com um galho seco para apagar as marcas dos pés. Saiu do rancho e foi até o córrego onde as meninas estavam. Margarida tinha feito um barquinho de folhas e estava tentando fazer ele flutuar. Conceição estava sentada na beira, molhando os pés pequenos. Quando viram a avó, vieram correndo. Vó, olha o barco que eu fiz. Vó, a água está gelada. Palmira abraçou as duas, sentindo o peso do ouro nos bolsos, o peso da decisão que tinha tomado. Vamos voltar para casa, disse baixinho. Vamos fazer comida. Casa. Tinha chamado aquele rancho horrível de casa. Mas agora, pela primeira vez desde que Germano tinha morrido, sentiu uma pontinha de esperança apertando o peito. Talvez realmente fosse casa, talvez realmente fosse o começo de alguma coisa. Naquela noite, depois que as netas dormiram no canto do rancho, em cima do cobertor fino que tinham trazido, Palmira ficou acordada, olhando para o teto furado. Conseguia ver estrelas através dos buracos. Pensava no ouro, pensava no que fazer. Não podia vender tudo de uma vez. Isso ia chamar atenção. Não podia vender na vila, onde todo mundo conhecia todo mundo. Tinha que ir devagar, com cuidado, vendendo pequenas quantidades em lugares diferentes, sempre com uma história pronta. Nos dias seguintes, Palmira começou a estabelecer uma rotina. Acordava cedo, antes do sol nascer, e cuidava das galinhas. Tinha 12 ao todo, magras, mas vivas. Começou a alimentar elas direito, com o milho que comprava na vila, com o pouco dinheiro que ainda tinha. Consertou o poleiro onde elas dormiam, usando tábuas velhas que encontrou atrás do rancho. Limpou o bebedouro e encheu de água fresca do córrego todos os dias. As netas ajudavam como podiam. Margarida era esperta, rápida, obediente. Já sabia varrer, já sabia buscar água, já sabia cuidar da irmã menor. Conceição era pequenininha ainda, mas alegre apesar de tudo que tinham passado. Cantarolava o tempo todo. Inventava brincadeiras com gravetos e pedras. Via a menina brincar e lembrava da própria filha Alzira, na mesma idade, antes do mundo ficar duro e cruel. Uma semana depois de encontrar o ouro, Palmira pegou algumas pepitas escondidas no bolso da saia, deixou as netas com uma vizinha nova que tinha aparecido na vila e caminhou até a cidade mais próxima. Eram 4 horas de caminhada, mas ela estava acostumada. Chegou à tarde com os pés doendo e procurou um comprador de ouro que alguém tinha mencionado uma vez. A casa era pequena, nos fundos de uma rua estreita. Bateu na porta com o coração apertado. Um homem gordo atendeu, o rosto suado, os olhos desconfiados. O que quer? Palmira respirou fundo. Tenho ouro para vender, ouro do meu falecido marido, que juntou a vida inteira no garimpo. A mentira saiu mais fácil do que esperava. O homem olhou para ela de cima a baixo, viu a saia velha, o rosto marcado, as mãos de trabalhadora. Mostra. Ela tirou 3 pepitas do bolso, pequenas, nada que fosse chamar muita atenção. O homem pegou, pesou na mão, mordeu uma delas. Depois olhou para Palmira com os olhos estreitos. De onde é você? Venho de longe, respondeu vaga. Meu marido morreu. Estou vendendo aos poucos o que ele deixou. Preciso cuidar das netas. O homem ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Depois acenou com a cabeça. Espera aqui. Voltou com dinheiro. Não era muito, mas era mais do que Palmira tinha visto junto em meses. Pegou as notas com as mãos tremendo, agradeceu baixo e saiu. Andou pelas ruas da cidade em estado de choque. Aquilo era real, tinha funcionado. Ninguém tinha perguntado muito, ninguém tinha desconfiado. Podia fazer de novo, devagar, ao longo de meses, até vender tudo, mas não gastou o dinheiro de uma vez. Tinha medo de que alguém percebesse a mudança súbita. Comprou só o necessário: um saco de feijão, outro de arroz, um pouco de carne seca, uns panos para fazer roupas novas para as netas.
Voltou para casa antes de escurecer, e quando chegou e viu o rancho ainda de pé, ainda delas, sentiu um alívio enorme. Os meses foram passando devagar, e Palmira foi vendendo o ouro aos poucos. Nunca na mesma cidade, nunca com o mesmo comprador. Ia de um lugar para outro. Sempre com a história do marido garimpeiro que tinha morrido deixando pepitas guardadas. Alguns compradores acreditavam fácil, outros olhavam com desconfiança, mas no fim todos compravam porque ouro era ouro, e ouro sempre valia. Com o dinheiro, começou a melhorar a vida devagar. Consertou o telhado do rancho, contratando um homem da vila para trocar as tábuas podres. Comprou um fogão velho, mas que funcionava e agora podiam cozinhar direito. Comprou galinhas novas e logo tinham 20, 30, produzindo ovos que vendia na vila. Comprou tecidos e fez roupas novas para as netas. Roupas simples, mas limpas, sem rasgos. As pessoas da vila começaram a notar. "Como é que você está conseguindo, Palmira?" perguntou uma vizinha, a dona Rufina. Uma mulher de 60 anos que morava sozinha numa casa de adobe. "Pensei que você não tinha nada." Palmira tinha a resposta pronta. "As galinhas estão botando bem. E faço uns serviços de costura para fora, quando aparece." Não era mentira completa. Tinha mesmo começado a costurar para algumas pessoas. Mas mesmo com cuidado, sabia que não podia ficar naquela vila pequena para sempre. Lugar pequeno era lugar de fofoca, lugar onde todo mundo vivia vigiando a vida dos outros. Já tinha ouvido sussurros na feira, olhares de lado. Como é que uma mulher sozinha está prosperando assim? De onde vem esse dinheiro? Precisava de um plano melhor, um lugar maior, onde pudesse desaparecer na multidão. Foi quando conheceu Lourenço. Era um dia de feira na vila, e ela tinha ido vender ovos. Estava arrumando os ovos na banca improvisada quando um homem parou na frente. Era alto, magro, com o rosto queimado de sol e as mãos grandes de trabalhador. Devia ter uns 55, 60 anos. Tinha o cabelo grisalho embaixo do chapéu de couro e os olhos cansados de quem tinha visto muita coisa ruim na vida. "Quanto o ovo?" perguntou com voz rouca. Palmira disse o preço, e ele comprou meia dúzia. Pagou, pegou os ovos com cuidado e ia virar para sair quando olhou para ela de novo. "A senhora é a Palmira que mora no rancho do finado Sebastião?" Ela sentiu o coração apertar. "Sou, sim, senhor." Ele acenou com a cabeça devagar. "Soube que a senhora está morando lá sozinha com as netas. Deve ser difícil mulher sozinha." Não tinha jeito ruim na voz dele, não tinha julgamento. Era só constatação, talvez até preocupação. "A gente se vira", respondeu ela cautelosa. Ele ficou ali parado mais um momento, como se estivesse pensando em dizer alguma coisa, mas não soubesse como. Finalmente falou: "Se precisar de alguma coisa, algum serviço pesado, pode me chamar. Moro ali na beira do rio, na casa de madeira pintada de azul. Lourenço Viana para o que precisar." Dito isso, virou e foi embora, deixando Palmira surpresa, olhando para as costas dele. Dona Rufina, que estava na banca ao lado vendendo queijo, se inclinou para perto. "Esse é o Lourenço, homem bom, trabalhador. Viúvo faz uns 8 anos. A mulher dele morreu de febre. Nunca mais casou. Mora sozinho. Faz uns bicos por aí. Dizem que fica bêbado às vezes, sozinho em casa, chorando pela mulher." Palmira não respondeu nada, mas ficou pensando naquele homem o resto do dia. 2 semanas depois, o telhado do rancho começou a pingar de novo numa chuva forte. Palmira tentou consertar sozinha, mas quando subiu no telhado, quase caiu. Desceu, tremendo, encharcada, e pensou no Lourenço. No outro dia, depois de muito hesitar, foi até a casa dele. Era uma casa pequena mesmo, pintada de azul, desbotado, com uma varanda na frente e um cachorro velho dormindo na porta. Bateu com cuidado. Lourenço apareceu depois de um momento, surpreso de ver ela ali. "Dona Palmira, senhor Lourenço, o senhor tinha dito que se eu precisasse de ajuda. Precisa de alguma coisa?"
A voz dele ficou mais firme, mais presente. O telhado. Começou a pingar de novo. Eu tentei consertar, mas não consigo subir direito e tenho medo de cair e deixar as netas sem ninguém. Ele pegou o chapéu que estava pendurado num prego na parede. Vou dar uma olhada agora mesmo. Eu pago pelo serviço, disse ela rápido. Ele olhou para ela e Palmira viu alguma coisa suave passando pelos olhos cansados dele. Não precisa pagar. É só uma vizinhança ajudando outra. Não, senhor, eu faço questão. Não quero dever favor. Ele pensou por um momento, depois acenou. Então me paga com uma refeição. Faz tempo que não como comida de verdade, feita por mão de mulher. Foram juntos até o rancho. As netas estavam brincando lá dentro, e quando viram o homem estranho, se esconderam atrás da avó. Não precisa ter medo, disse Palmira suave. Ele veio ajudar a gente. Lourenço tirou o chapéu e acenou para as meninas com um meio sorriso. Como é o nome de vocês? Margarida, disse a mais velha baixinho. E essa aqui é a Conceição. Nomes bonitos, igual ao da minha mãe e da minha avó. Ele subiu no telhado e trabalhou a tarde inteira, trocando tábuas, colocando barro nos buracos, amarrando melhor a palha que cobria algumas partes. Palmira preparou comida enquanto isso, e o cheiro de feijão com carne e arroz encheu o rancho. Quando ele terminou, já estava escurecendo. Desceu suado, com as mãos sujas de barro. Agora não pinga mais, mas esse telhado inteiro precisa ser refeito direito antes da chuva forte de verdade chegar. Quanto o senhor cobra para fazer o serviço todo? Ele pensou, olhando para o telhado, calculando. Material e trabalho, uns 20 mil réis talvez. Palmira engoliu seco. Era dinheiro, mas ela tinha. Pode fazer. Ele olhou para ela surpreso. Tem certeza? É muito dinheiro? Tenho certeza. Esse rancho é tudo que a gente tem. Não posso deixar cair na cabeça das meninas. Sentaram para comer na mesa pequena que Palmira tinha comprado. Ele comeu devagar, em silêncio, como quem estava saboreando cada garfada. As netas comiam do outro lado, olhando para o homem estranho com curiosidade. Quando terminou, Lourenço ficou olhando para o prato vazio por um longo momento. Fazia tempo que não sentava numa mesa com gente. Disse baixo. Faz falta. O som de crianças. O cheiro de comida sendo feita. Alguém para conversar. Palmira olhou para ele e viu a solidão estampada no rosto cansado. Reconheceu porque era igual a dela. O senhor tem filhos? Perguntou suave. Ele balançou a cabeça. Minha mulher não conseguia ter. Tentamos por anos, mas nunca veio. Ela sofria muito com isso. Quando morreu, fiquei sozinho de vez. Ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que só pessoas que conhecem a perda conseguem compartilhar. Eu também fiquei sozinha quando meu marido morreu, disse Palmira finalmente. E a minha filha tinha morrido antes dele. Sobrou eu e essas duas. Às vezes acho que Deus está testando até onde eu aguento. Deus testa todo mundo, respondeu Lourenço, mas também manda ajuda quando a gente menos espera. Olhou em volta do rancho para as melhorias que ela tinha feito, para as galinhas lá fora, para a comida na mesa. A senhora está se virando bem, pelo que eu vejo. Não deve ser fácil. Não é, admitiu ela. Mas o que a gente faz? Desiste? As meninas precisam de mim. Enquanto eu tiver forças, vou lutar. Lourenço começou a aparecer mais. No começo era só para trabalhar no telhado, que levou 3 semanas para ficar pronto. Mas depois arrumava outras desculpas. Um dia era porque tinha caçado um tatu e trouxe metade para elas. Outro dia era porque tinha sobrado ábora da horta dele e não ia dar conta de comer sozinho. Outro dia era porque viu que a cerca estava caindo e veio consertar sem ela pedir. Palmira percebia o que estava acontecendo, mas não sabia o que sentir sobre isso. Por um lado, tinha medo de que ele descobrisse o ouro, medo de que ele estivesse interessado só nisso, medo de que fosse algum tipo de golpe. Por outro lado, era reconfortante ter um homem por perto de novo, alguém para fazer os serviços pesados,
alguém para espantar os homens, que às vezes apareciam bêbados na porta tentando conversa. Alguém para sentar na varanda no fim do dia e trocar algumas palavras. As netas gostaram dele rápido. Lourenço tinha jeito com crianças, mesmo nunca tendo tido filhos próprios. Fazia bichinhos de madeira para elas, contava histórias da época que tinha sido tropeiro, levava elas para pescar no córrego. Margarida, que era mais reservada, demorou mais para se abrir. Mas Conceição já chamava ele de seu Lourenço, com familiaridade. Puxava a mão dele para mostrar as coisas. Ria das piadas ruins que ele contava. Um dia, Palmira estava lavando roupa no córrego quando Lourenço apareceu e sentou numa pedra perto. Ficaram em silêncio por um tempo, ela esfregando as roupas na pedra, ele olhando para a água correndo. Palmira, disse finalmente, a voz hesitante. Eu queria falar uma coisa com a senhora. Ela parou de esfregar, o coração apertando. Lá vinha, ele ia pedir alguma coisa, ia revelar o real interesse. Fala. Eu sei que a gente se conhece faz pouco tempo, e sei que a senhora deve estar cansada de homem, depois de ficar viúva. Mas eu queria dizer que eu gosto de estar aqui, gosto de conversar com a senhora, gosto das meninas, gosto de ter um lugar para ir que não seja minha casa vazia. E eu acho que a senhora também gosta de ter companhia. Não estou pedindo nada, não estou dizendo que tem que ser alguma coisa. Só queria que a senhora soubesse que eu gosto de estar aqui. Palmira ficou olhando para a roupa molhada nas mãos, sem saber o que responder. Era verdade que gostava da companhia dele. Era verdade que a casa parecia menos vazia quando ele estava lá, que as noites eram menos assustadoras sabendo que ele estava por perto. Mas tinha o ouro. Sempre tinha o ouro. O segredo que carregava, o medo de que alguém descobrisse. Eu também gosto que o senhor venha, disse finalmente a voz baixa. Mas a vida não é fácil, seu Lourenço. Eu tenho as meninas para criar, tenho responsabilidades. Não posso me dar ao luxo de ter sentimentos. Sentimentos não são luxo, respondeu ele suave. Sentimentos são o que faz a gente continuar vivo, mesmo quando tudo está difícil. Levantou da pedra e ficou olhando para ela mais um momento. Não vou apressar nada, mas também não vou fingir que não sinto nada. A senhora é uma mulher forte, Palmira. Mulher que eu admiro. E se algum dia a senhora quiser ter alguém do lado de novo, eu gostaria de ser esse alguém. Ele foi embora antes que ela pudesse responder, e Palmira ficou ali sentada na beira do córrego, a roupa esquecida, o coração batendo descompassado. Naquela noite, depois que as netas dormiram, ela foi até o rancho e levantou a palha onde o ouro estava escondido. Olhou para os sacos que ainda estavam lá. Pensou no que eles representavam. Liberdade, segurança, futuro para as netas, mas também segredo, medo, solidão. Se casasse com Lourenço, e ele estava claramente sugerindo isso, mesmo sem dizer as palavras direto, teria que dividir tudo com ele, incluindo o segredo. E se ele ficasse com raiva por ela ter escondido? E se ele quisesse tomar o ouro para si? E se ele contasse para outras pessoas? Mas, por outro lado, se não confiasse em ninguém nunca, ia passar o resto da vida sozinha, escondida, com medo. Que vida era essa? Os meses continuaram passando. Palmira foi vendendo mais ouro, sempre devagar, sempre em lugares diferentes. Já tinha vendido mais da metade do primeiro saco. Com o dinheiro, comprou mais galinhas, comprou uma cabra para dar leite para as meninas, comprou sementes e começou uma pequena horta atrás do rancho. A vida estava ficando mais fácil, mais segura. As netas estavam mais gordinhas, mais saudáveis, mais felizes. Lourenço continuava aparecendo. Não todos os dias, mas várias vezes por semana. Às vezes para trabalhar em alguma coisa, às vezes só para conversar. Sempre respeitoso, sempre cuidadoso, nunca pressionando. Palmira foi se acostumando com a presença dele, foi abaixando a guarda aos poucos. Começou a esperar pelas visitas dele, começou a ficar desapontada quando ele não aparecia. Foi numa noite de inverno,
quando o frio estava forte e o vento uivava lá fora, que tudo mudou. Lourenço tinha vindo consertar a porta que estava saindo dos gonzos e ficou até tarde porque o serviço demorou mais do que esperava. Quando terminou, já estava escuro e começando a chover. Melhor o senhor dormir aqui, disse Palmira, surpreendendo a si mesma. Não dá para caminhar até sua casa com essa chuva. Ele olhou para ela e alguma coisa passou entre eles, um entendimento silencioso. Ela arrumou um cobertor para ele dormir no canto do rancho, longe de onde ela e as netas dormiam. Mas no meio da noite acordou e ouviu ele tossindo. Era uma tosse ruim, profunda. Levantou e foi até ele. Estava tremendo de frio, mesmo enrolado no cobertor. Seu Lourenço, o senhor está com febre? Tocou a testa dele e sentiu o calor da pele. Passou a noite cuidando dele. Fez chá de ervas, botou panos molhados na testa, cobriu ele com mais cobertores. Pela manhã a febre tinha baixado, mas ele estava fraco. Não dá para o senhor voltar para casa assim, disse firme. Vai ficar aqui até melhorar. Ele tentou protestar, mas ela não deixou. Se a minha filha estivesse viva, eu ia querer que alguém cuidasse dela se estivesse doente. É só isso que estou fazendo. Lourenço ficou 3 dias no rancho. Palmira cuidou dele como tinha cuidado de Germano tantas vezes, como tinha cuidado de Alzira quando era criança. No 3º dia, ele já estava melhor, sentado na varanda, embrulhado num cobertor. Obrigado, disse olhando para ela. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. A gente se ajuda. Ele pegou a mão dela e ela deixou, sentindo o calor áspero dos dedos calejados. Palmira, eu não aguento mais ficar fingindo. Eu te amo. Sei que é rápido. Sei que talvez você não sinta o mesmo, mas eu preciso falar. Eu te amo e quero cuidar de você e das meninas. Quero ser família. Palmira sentiu os olhos arderem com lágrimas que não caíam fazia meses. Olhou para aquele homem, para o rosto sincero, para os olhos que não mentiam. Pensou no ouro escondido, no segredo que carregava. E tomou uma decisão. Seu Lourenço, eu também sinto alguma coisa pelo senhor. Mas antes de dizer qualquer coisa, antes de a gente falar de futuro, eu preciso te mostrar uma coisa. E depois que eu mostrar, o senhor decide se ainda quer ficar. Levou ele até o rancho, mandou as netas irem brincar lá fora. Depois foi até o canto onde a palha estava empilhada e começou a remover. Lourenço ficou olhando confuso. Quando ela abriu a tampa de madeira e revelou o buraco, e depois puxou os sacos e abriu um, mostrando o ouro, ele ficou branco. Meu Deus do céu! De onde veio isso? Ela contou tudo. Como tinha encontrado quando foi cuidar das galinhas. Como tinha escondido, como tinha vendido aos poucos, como tinha mentido para todo mundo sobre de onde vinha o dinheiro. Esse ouro pertencia ao velho que morava aqui antes. Ele morreu sem família, sem ninguém. Eu achei e usei para dar uma vida melhor para as minhas netas. Sei que talvez seja errado. Sei que talvez devesse ter entregado para a prefeitura, mas eu estava desesperada. Não tinha nada, não tinha ninguém, e agora tenho isso. Lourenço ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o ouro. Depois para ela, depois para o ouro de novo. Palmira estava preparada para ele ficar com raiva, para ele a chamar de ladra, para ele ir embora e nunca mais voltar. Mas ele fez outra coisa. Sentou no chão, as mãos tremendo, e começou a rir. Uma risada sem graça, meio histérica. Meu Deus, eu passei meses me perguntando como uma mulher sozinha estava conseguindo sobreviver tão bem. Cheguei a pensar que você tinha um protetor rico escondido em algum lugar. Mas era ouro, ouro enterrado no rancho. O senhor está com raiva? Ele parou de rir e olhou para ela. Com raiva? Palmira, você fez o que tinha que fazer. Esse ouro estava aqui perdido, enterrado, sem servir para nada. O velho morreu sem usar, sem deixar para ninguém. Você achou e usou para cuidar das suas netas. Não vejo crime nisso, mas é perigoso. Se alguém souber, ninguém vai saber, disse firme, porque a gente vai fazer isso direito. A gente casa, junta nossas coisas, vende tudo aqui e sai dessa vila. A gente vai para uma cidade grande, onde ninguém conhece a gente, onde podemos começar de novo.
Lá a gente usa o resto do ouro para comprar uma casa de verdade, uma terra boa, e vive em paz. Palmira olhou para ele, o coração transbordando. O senhor faria isso? Largaria tudo para ir embora comigo? Palmira, eu não tenho nada aqui além de uma casa vazia e lembranças ruins. Você e as meninas são tudo que eu tenho de bom na minha vida agora. Claro que eu faria isso. Ele se levantou e pegou as mãos dela. Casa comigo. A gente começa de novo juntos, longe daqui. Eu prometo que vou cuidar de você e das meninas como se fossem minha própria família. Eu prometo. Ela fechou os olhos e pela primeira vez em meses sentiu paz. Sim, eu caso com você. Casaram 2 semanas depois numa cerimônia simples na igreja da vila. Dona Rufina foi testemunha e ficou chorando o tempo todo, feliz de ver Palmira encontrando um novo começo. As netas usaram vestidos novos que Palmira tinha costurado. E Margarida carregou as alianças simples que Lourenço tinha comprado com o dinheiro do seu trabalho. Quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, os dois responderam sim, com voz firme, olhando um nos olhos do outro, sabendo exatamente no que estavam entrando. Nos meses seguintes, organizaram tudo para a mudança. Lourenço vendeu a casa dele e Palmira vendeu as galinhas e a cabra. Contaram para todo mundo que iam tentar a sorte em São Paulo, onde diziam que tinha trabalho nas fábricas novas. Ninguém estranhe-no muito. Gente indo tentar a vida na cidade grande era comum naquela época. Pegaram o resto do ouro, dividiram em pacotes pequenos escondidos em lugares diferentes na bagagem e partiram numa manhã de neblina. A viagem levou 1 semana entre carroças, trem e mais carroças. As meninas acharam tudo uma aventura, nunca tinham andado de trem antes. Lourenço segurava a mão de Palmira durante as partes mais perigosas da viagem, e ela sentia uma segurança que não conhecia desde antes de Germano morrer. Pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha. Chegaram em São Paulo numa tarde quente de dezembro. A cidade era enorme, barulhenta, assustadora, mas também era anônima. Ninguém os conhecia, ninguém perguntou de onde vinham ou o que tinham. Alugaram uma casa pequena num bairro operário. E Lourenço começou a trabalhar numa fábrica de tecidos. Palmira vendia quitandas na rua e cuidava das meninas. Aos poucos, conforme vendiam mais do ouro, foram melhorando de vida. Compraram uma casa própria, uma casa de verdade com 3 quartos e uma cozinha grande. Colocaram as meninas na escola. Abriram uma quitanda que vendia bem e dava lucro. A vida não era fácil, mas era boa. Era honesta. Era deles. Margarida cresceu e virou uma moça bonita e inteligente. Conseguiu trabalho numa loja de tecidos finos e depois num escritório fazendo contabilidade. Casou com um rapaz sério que trabalhava no banco. Conceição foi diferente, mais livre, mais sonhadora. Quis ser professora e conseguiu, contra todas as expectativas. Dava aulas para crianças pobres e voltava para casa todos os dias com histórias das coisas engraçadas que os alunos faziam. Palmira e Lourenço envelheceram juntos. Ele ficou grisalho, ela ficou branca. Ele ficou com a vista fraca, ela ficou com as juntas doloridas, mas ficaram juntos. Todas as manhãs tomavam café lado a lado, todas as noites dormiam na mesma cama. Tiveram discussões, tiveram desentendimentos, mas nunca se arrependeram. Nunca. O ouro acabou depois de 10 anos. O último saco foi vendido e então era só eles e o que tinham construído com as próprias mãos. Mas estava tudo bem. A casa estava paga, a quitanda ia bem, as netas estavam criadas e casadas. Tinham netos agora, crianças que chamavam eles de vô e vó. E vinham passar domingos comendo doces e ouvindo histórias. Uma tarde, já velhos, estavam sentados na varanda da casa vendo o movimento da rua. Palmira tinha 72 anos, Lourenço tinha 75. Ele estava doente, o coração falhando, mas recusava a ficar deitado. Não vou gastar meus últimos dias numa cama, dizia teimoso. Estava sentado na cadeira de balanço que ela tinha comprado de presente para ele. Um cobertor sobre as pernas, mesmo sendo verão. Você se arrepende?
Perguntou ele de repente. De ter me contado sobre o ouro, de ter casado comigo, de ter saído da vila? Palmira pegou a mão dele. A mão que conhecia tão bem. A mão que tinha segurado a dela em tantos momentos. Nunca, nem um dia. Você salvou minha vida, Lourenço. Você e as meninas são a melhor coisa que já me aconteceu. Ele sorriu, aquele sorriso de canto de boca que ela amava. Não fui eu que salvei você. Você salvou a si mesma quando achou aquele ouro e teve coragem de usar ele para mudar a vida. Eu só tive sorte de estar ali quando você precisou de ajuda. A gente teve sorte um do outro, disse ela suave. Ficaram assim, mãos dadas, olhando o sol se pôr sobre a cidade grande onde tinham construído uma vida nova. Uma vida que tinha começado num rancho abandonado, com um segredo enterrado sob palha velha, e tinha se transformado em algo maior do que qualquer um deles podia ter imaginado. Lourenço morreu 3 meses depois, dormindo, com Palmira segurando a mão dele. Ela chorou, mas não como tinha chorado por Germano. Chorou com gratidão, porque tinham tido 22 anos juntos, 22 anos de companheirismo e amor e parceria. Chorou porque ia sentir falta, mas também porque sabia que ele tinha partido em paz, satisfeito com a vida que tinham vivido. Palmira viveu mais 7 anos depois dele. Viu mais netos nascerem, viu Margarida e Conceição prosperarem. Ficou velhinha e frágil, mas nunca perdeu a força no olhar. E quando chegou a hora dela partir também, estava na cama da casa que tinha comprado com o ouro do rancho, cercada de família, de amor, de tudo que tinha construído. Na última noite, com Margarida e Conceição sentadas, uma de cada lado da cama, ela chamou as duas para perto. Com a voz fraca, contou a história toda. Do rancho, das galinhas, da palha, do ouro escondido. Do medo, da solidão, da decisão de usar aquele ouro para mudar suas vidas, da coragem de confiar em Lourenço, de começar de novo. Tudo que vocês têm hoje, murmurou, começou naquele dia. Quando eu estava no fundo do poço, quando achava que não tinha mais saída, Deus colocou aquele tesouro no meu caminho. Não foi sorte, foi providência. As filhas choravam, segurando as mãos dela. Você foi corajosa, mãe, disse Margarida. Você nos salvou e construiu uma vida linda. Palmira sorriu. Não fui só eu. Foi o Lourenço. Foi vocês duas. Foram todas as pessoas boas que encontrei no caminho. Foi Deus dando segundas chances para quem não desiste. Fechou os olhos, cansada. Promete uma coisa para mim. Promete que vão contar essa história para os filhos de vocês, para os netos. Promete que vão dizer para eles que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não tem mais para onde ir, ainda existe esperança, ainda existe luz no fim do túnel. A gente promete, disseram juntas. E Palmira dormiu e não acordou mais. Foram enterrar ela no cemitério da cidade, ao lado de Lourenço. Veio gente de todo lugar, vizinhos, amigos, conhecidos da quitanda que ela tinha tido, ex-alunos de Conceição, colegas de trabalho de Margarida. Todo mundo tinha uma história sobre Dona Palmira, sobre a mulher forte que tinha chegado do nada e construído uma vida com a força dos próprios braços. Ninguém sabia do ouro, ninguém sabia do rancho abandonado, das galinhas, da palha escondendo um tesouro. Só as filhas sabiam e guardaram o segredo para si, porque entendiam que aquela história não era sobre o ouro. Era sobre uma mulher que teve coragem de recomeçar quando a vida tinha tirado tudo dela. Era sobre segundas chances, sobre amor encontrado na maturidade, sobre família escolhida sendo tão forte quanto família de sangue. Anos depois, Margarida e Conceição voltaram ao interior de Minas, a vila onde a mãe tinha morado. Queriam ver o rancho, mas quando chegaram não havia mais nada. O lugar tinha sido abandonado de novo depois que elas foram embora. E com o tempo, o rancho tinha caído, a madeira tinha apodrecido e agora era só um lote vazio coberto de mato. Ficaram ali paradas, olhando para aquele lugar que tinha mudado tudo.
tentando imaginar a mãe jovem encontrando o ouro, a mãe corajosa decidindo usar ele, a mãe apaixonada abrindo o coração para Lourenço. Você acha que era certo? Perguntou Conceição. Ela pegar o ouro assim? Margarida pensou por um longo momento. Acho que não existe certo ou errado absoluto. Existe circunstância, existe necessidade, existe uma mulher desesperada com 2 netas para criar e nenhuma opção. Ela fez o melhor que podia com o que tinha e usou aquele ouro para construir alguma coisa bom, não para destruir. Então, sim, acho que era certo. Ficaram ali mais um tempo, depois voltaram para São Paulo, para suas vidas, suas famílias, suas histórias, mas carregaram aquela lição para sempre, que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando parece que não tem mais saída, às vezes Deus coloca um tesouro embaixo da palha. Só precisa ter coragem de procurar, coragem de usar, coragem de começar de novo. E assim termina a história de Palmira e Lourenço, 2 pessoas que a vida tinha destruído e que encontraram um no outro e num rancho abandonado a chance de reconstruir, que usaram um tesouro escondido não para ficar ricos, mas para ter dignidade, para dar futuro às crianças que dependiam deles, para viver em paz, que provaram que nunca é tarde para recomeçar, que mesmo depois dos 50 anos ainda existe vida pela frente, ainda existe amor, ainda existe esperança. Se essa história te emocionou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances, sobre coragem, sobre nunca desistir. E me conta nos comentários. Você acredita que Palmira fez o certo usando aquele ouro? Você teria tido a mesma coragem? Quero saber a sua opinião. Até a próxima história. Um abraço forte no coração de cada um que está ouvindo isso.